Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo, digo mais ou menos, porque eu vivo pensando nesses últimos dias o, o meu passado de quando eu era criança e eu era bastante outra coisa, digamos assim. Porque, por exemplo, nos meus. Deixa eu pensar. Na minha idade de criança, eu era muito viciado em jogar jogos como aqueles jogos de boneco palito, na verdade, no Stick Page, na verdade. E aí o meu pai sempre me proibia eu de jogar esses jogos porque eram muito violentos na época. E também, quando eu fosse lá na creche, na verdade, quando eu ia pra creche estudar, toda vez que chegava o recreio, eu ficava batendo nas crianças de lá, achando que tava dentro do jogo. E por causa disso, eu sempre acabava ficando de castigo, porque, óbvio, não era uma brincadeira isso que eu tava fazendo. E também eu me arrependo de ter feito isso. E outro motivo é que quando eu assistia os desenhos animados, eu simplesmente assistia os desenhos da televisão e queria ficar imitando o que estava acontecendo nas televisões. E aí, sempre que eu ia lá na escola, na creche, a minha professora Terezinha sempre me colocava de castigo porque eu ficava avançando em todo mundo, inclusive nela por causa disso. E eu nunca expliquei isso pra ela porque eu era muito criança e eu nunca entendia o que era certo, o que era errado na época. Terezinha, se você estiver assistindo meu vídeo, saiba que eu me arrependo muito de ter feito isso, o que eu tinha feito na infância. E outro motivo disso é que quando eu estava no recreio andando pra lá e pra cá, uma menina simplesmente esbarrou em mim, na verdade, e simplesmente me fez esbarrar em outro garoto. E aí eu comecei a chorar também com outro garoto, achando que o professor ia entender, mas o professor acabou me colocando de castigo como se eu fosse o responsável por aquilo. E eu sempre achei isso uma sacanagem, aquilo que ele tinha feito, porque eu não sabia explicar direito quem era o culpado, porque na época eu era muito criança e na época a minha mãe não ensinava muitas coisas, na verdade, e o meu pai ficava trabalhando como caminhoneiro, na verdade. E também e quando eu fiquei carregando essa culpa durante anos, até que eu fiquei falando a verdade pro meu irmão anos depois. E também, não só isso, lá na escola de Mauro Braga, aonde eu estudava, eu simplesmente sofria bullying das crianças, achando que era normal fazer isso, fazendo falar que eu não pegava ninguém e que eu só fazia cocô de neném. E aí eu sempre queria resolver isso na base da pancada, na verdade, como a Mônica fazia nos episódios de Turma da Mônica. Mas depois que eu fui crescendo, eu percebi que aquilo que eu estava fazendo não estava certo, na verdade. E sem contar que a tia Júlia não conhecia a minha história, na verdade. Porque eu só era agressivo daquele jeito porque eu tinha esse problema desde criança, porque eu já tinha nascido com esse problema, na verdade, digamos assim. E também porque quando eu era criança, eu acabei pegando um atalho que levava até a rua de cima, perto da minha casa. E eu simplesmente, quando meu pai me viu, ele simplesmente me bateu com a chave do caminhão, na verdade, falando que eu tava de castigo por fazer aquilo. E eu nunca entendi aquilo, e eu sempre carreguei essa raiva na minha infância e adolescência, na verdade. E eu sempre entendia que o meu pai não fez aquilo porque achava que eu era bagunceiro, essas coisas. Mas não, o meu pai ele só me bateu com a chave porque ele só queria me proteger, porque
quando eu completei a minha fase de adolescência ou fase adulta, digamos assim, aí meu pai, a minha irmã só chegou até mim e falou: então, Roberto, acontece que o seu pai te bateu porque os homens lá na montanha antigamente, eles eram cruéis, eles eram terríveis, eles inclusive mataram um monte por lá, na verdade, não vale a pena você se envolver com eles, Roberto. Era isso que eu tava querendo entender, na verdade. E aí, depois disso, eu acabei me desculpando com meu pai, na verdade, depois de tudo que eu falei pra ele. Porque eu só achava que ele só era daquele jeito porque eu achava que ele queria se sentir livre de mim e não queria assumir as responsabilidades. Mas depois que eu percebi que ele só ficava indo viajar para conseguir dinheiro para alimentar os filhos dele, para alimentar o filho que ele tem, que é mais próximo, chamado Roberto, que sou eu na verdade, e os meus irmãos na verdade. Que hoje em dia eu vivo com a minha irmã e meu pai, na verdade, e eu sinto saudades da minha mãe desde quando ela faleceu em 2021 por conta de um infarto. E eu fico toda hora rezando para Jesus e Papai do Céu cuidarem da minha mãe e da minha avó de consideração, chamada Dinalda Nascimento. E depois de elas terem partido, a minha vida não foi mais a mesma sem elas. E aí eu fico toda hora rezando, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, todas as noites, na verdade, para eles poderem cuidar da minha mãe, na verdade. E sem contar que na época, quando ela ainda era viva, eu era muito agressivo com ela e com meu pai. Mas eu entendia que eu só era desse jeito porque eu tinha esse problema desde criança, porque eu já tinha nascido com esse problema, na verdade. E eu digo uma coisa, você que é pai e mãe, na verdade, vocês ficam do lado dos filhos para poder educar, para poder ensinar as coisas, para eles não crescerem assim como eu fui, na verdade. E eu sempre fico na torcida que eu seja uma pessoa melhor e tenho até desejo de ser pai algum dia desses, já que eu tenho 22 anos, na verdade, e ainda moro com a minha irmã, o meu pai, na verdade, e não tenho filhos em casa, ao contrário de muitos atores, como o Rafael Witt, que começou a namorar aos 22 anos na época e que hoje em dia ele já tem um filho ou uma filha, sei lá, e que ele ainda continua atuando nas suas novelas. Mas acontece que eu, quando fico tentando melhorar, ser uma pessoa melhor, para não ter o risco de se meter em mérias problemas, na verdade, na nossa vizinhança, e igual aconteceu nas outras vezes. Tanto que agora que eu não estou mais na escola, eu fico toda hora aqui em casa desenhando os meus personagens, fico jogando e fico assistindo os filmes com a minha sobrinha, fico toda hora desenhando, fico jogando essa e etc. Porque apesar de eu ter 22 anos, eu ainda tenho um espírito de criança no meu corpo e é mais ou menos assim. E acontece que desde que quando eu me formei naquela escola, eu sinto saudades da escola que eu estudava, na verdade, com a Mauro Braga e a outra lá de baixo, que era perto de um desfile do carnaval que acontecia aqui em Vitória, na verdade. E eu sempre sinto saudade lá dos meus colegas, dos meus professores e etc. Também, poxa, foram anos de escola, a gente nunca imagina o que vai acontecer nas nossas vidas, a gente não sabe quando a gente se informa ou arruma trabalho ou fica mais ou menos assim, como eu que estou aqui postando vídeo atualmente. E eu digo e repito, sejam boas pessoas,
porque o mundo está precisando de boas pessoas e que tenha mais respeito com os pais e pelos familiares e dão muito amor e carinho, assim como eles fizeram com você, como o meu irmão e a minha sobrinha Lívia têm um ao outro, na verdade. Então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para ajudar a acompanhar os vídeos aqui. E ativa o sino para não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau!